Quando eu quebro, quando eu vou à falência, literalmente. Eu falava, cara, isso é falta de trabalho, é falta de você ocupar sua mente, vai trabalhar, vai se ocupar com o sexto sentido. A intuição do empreendedor, cara, ninguém pode segurar. Isso é conta burra. Isso teria lógica quando o franqueador não tem uma marca desejada. E ora você tá com 2 bi e meio, hipoteticamente, com as suas ações super valorizadas das companhias, e de repente o valuation das empresas passa a valer 4 vezes, 5 vezes EBITDA. E aí você cai de 2 para 1. Antes da gente continuar aqui esse episódio, vamos só fazer um convite rápido aqui pra galera que tá aí assistindo. Então, se você tá curtindo esse podcast de hoje, você precisa estar no G4 Valley, esse evento que é literalmente o maior evento que a gente faz aqui no G4 para empresários do Brasil inteiro, o maior evento do Brasil para empresários. Então, é um lugar onde a gente traz convidados relevantes, empresários, empreendedores, pra gente muito boa, para até esse tipo de conversa que eu tô tendo aqui nesse podcast, para trocar uma ideia ao vivo com vocês, ensinar vocês também. Então são mais de 10 mil empresários que vão estar lá presentes, vivendo isso na prática. São 3 dias de imersão com conteúdo de alto nível sobre gestão, marketing e vendas, e a gente junta essa comunidade, a gente junta esse networking real, onde você vai estar junto de quem de fato está fazendo acontecer, construindo o Brasil. Então, aproveita aí, ó, já leu o QR Code que a gente deixou aqui na tela, ou clica aí no link que pedi aqui para o time colocar na descrição para você reservar o seu lugar no G4 Valley. E com o nosso jingle oficial, a risada de Bruno Nardon, começa mais um Extremos aqui no G4 Podcast. Sejam muito bem-vindos, eu sou Alfredo Soares, host desse podcast, e ao meu lado ele, Entrepreneurs. Quê? Entrepreneurs. Não entendi nada do que você falou. É que você não tá fazendo fluência. Ele que é empreendedor, Iron Man, pai de 3, uma máquina de filhos. Que venham mais. Bruno Amanda, Nardon, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Você tá cara. bem? Tá feliz? Tá Tô alegre? maravilhoso. Tá E você? Tá com o microfonezinho por quê? Double microphone. Estão fazendo um episódio no YouTube. Ah, você tem canal no YouTube, cara? Tenho. E o teu? Quando que sai o teu canal? O meu já tá com 7 episódios gravados. Caramba. Aí, ó. Bota aí, Alfredo Soares Empreendedor. Bota Mas já saiu algum ou não? Aí tu não tá me seguindo direito, né? Tu não tá me dando atenção, não tá me dando carinho, tá me abandonando, deixando nesse mundão chamado internet. Entendi. Quem que é o nosso convidado de hoje? Esquece. Hoje é dia de franquear G4, hoje é dia de paz cabeças. Hoje é dia de aula. Hoje é dia de sair do lugar de host pra ter aula com um cara que já construiu 10 marcas líderes de mercado. O cara que masterizou o modelo de expansão por franquia. O cara de hoje é brabo. Meu vizinho, sabia que é meu vizinho? Ah, eu não sabia, não. Meu vizinho. Mas, a minha casa é tipo a casa do caseiro, mas é meu vizinho. Tá no mesmo CEP. Entendeu? Tá no mesmo CEP. Não é isso que é isso que importa. Você tá no mesmo grupo de WhatsApp, é vizinho. Se abriu a porteira. Só não dá intimidade, viu? Se abriu a porteira, a gente entrou, é o mesmo ambiente, é o quê? Vizinho. Vizinho, meu irmão. É vizinho. Você tá com uns vizinhos meio ruim, viu? É vizinho. Não você, eu tô falando dele. Olha só, é o seguinte, esse cara veio de Lins e ele simplesmente comanda mais de 5 mil operações de negócio em 30 países e tem 10 bilhões de reais de faturamento combinado. Ele que também é tubarão, membro lá do Shark Tank Brasil e hoje forma milhares de jovens na SMZTO Holding. Senhoras e senhores, hoje, depois de muito tempo tentando a agenda desse cara, porque eu sou fã de carteirinha, quem gosta de negócio, marketing, vendas, sabe que ele é o cara que mistura todas essas habilidades. É um vendedor nato, é um marqueteiro de mão cheia e também mentor de todos esses franqueados que empreendem junto com ele. Senhoras e senhores, sem mais delongas, diretamente Radical de Lins, José Carlos O Semenzato in the house. Obrigado, meninos. Como é que você tá, irmão? Obrigado. Tudo bem? Parabéns. Primeiro, obrigado pelo espaço. Peço desculpas pela demora.
da gente conseguir encaixar essa agenda. Queria parabenizar vocês pelo belíssimo trabalho que tem feito e não poderia começar esse nosso bate-papo dizendo que provavelmente Microlins, que foi fundada em 1991, está para o G4, que foi fundado em 2019. Nós estamos falando de uma distância de 28 anos, aproximadamente, quase 30 anos, em que vocês, com 30 e poucos anos, provavelmente eram crianças, para não falar bebês ali, mas 5 anos, 6 anos, 7 anos de idade. Então vejam vocês, e eu estava refletindo nisso quando estava vindo aqui para o estúdio hoje, que G4 nada mais é do que uma continuidade e algo muito similar ao que eu fiz, que foi democratizar o ensino da informática e de cursos profissionalizantes num momento em que era caríssimo frequentar os bancos da universidade. E a moda era ser concursado. Pois é. E aí a Microlins, que foi minha primeira empresa, ela democratizou e ela ofereceu a mais de 4 milhões de jovens desse país que eles aprendessem a usar as ferramentas da computação, mas também mais 40 profissões que propiciaram que, através de um programa que eu possuía dentro das minhas escolas, eram 750 espalhadas por todo o Brasil, 500 mil alunos ativos, e através de um programa simples, gratuito, chamado Encaminhamento ao Mercado de Trabalho, nós colocávamos todos os melhores alunos para trabalhar. E fizemos uma conexão num mundo offline, porque não havia um portal tão online como nós temos hoje. O mundo, obviamente que a informatização propiciou um avanço tecnológico muito grande, mas o meu tempo, imaginem vocês as recepções das escolas contendo os classificados colados, vaga, vendedor, vaga, comprador, estoquista, petróleo e gás. A gente tinha assim, instalador de linhas e aparelhos telefônicos. Nós tínhamos 40 profissões diferentes. Então o aluno, quando chegava na nossa recepção, não era através de um portal, ele vinha, a primeira coisa que ele fazia era olhar esse mural analógico de jornais de classificados da semana colados dizendo, e o nosso, sabe qual era o nosso jargão de marketing naquela época? Emprego existe. Você está preparado para essas vagas? E ali era o nosso mote principal de conversão, de chamada da oportunidade desse jovem da periferia, por uma parcela muito acessível, conseguir ter acesso, aprender uma profissão, vez que essa garotada da periferia não podiam naquela época frequentar os bancos de uma faculdade, seja porque não tinham pré-requisitos, eles paravam de estudar no ginásio, eles não terminavam o colégio, por exemplo. Então, aprender uma profissão era o único caminho que existia. E aí foram mais de 4 milhões de jovens colocados no mercado de trabalho. E aqui eu começo dizendo para vocês que esse legado, né, em que pese uma evolução muito grande que vocês trouxeram, né, usando as ferramentas tecnológicas, mas vocês estão dando continuidade a esse legado, que nada mais é do que, primeiro, propiciar a entrada de jovens e adultos no mercado de trabalho. 2, qualificar e capacitar para áreas que eles não estão plenos, e eles vêm, através disso, se capacitar dentro do G4 e vão com isso para o mercado de trabalho com muito mais oportunidades. Quando não, estão buscando crescimento profissional dentro da empresa que eles estão hoje. Então, vocês são uma continuidade da Microlins. Eu diria que é a Microlins versão 10.0, porque vocês não têm o foco das ferramentas da informática, mas têm o foco das ferramentas de gestão, tem os focos da ferramenta de performance, foco em ferramentas de como vender mais e melhor. Então, ou seja, como melhorar a produtividade das empresas. Então, começo aqui dizendo parabéns, né? Vocês estão no caminho certo e, de fato, estão fazendo a diferença e estão fazendo sucesso porque atendem a uma dor importante
né, do mercado de trabalho, de executivos, né, e aqueles que querem ingressar no mercado. Hoje, de fato, a gente atua do outro lado, né? Ajudando o dono da empresa a crescer com mais eficiência e gerar Melhorar o trabalho. a produtividade. E gerar o trabalho para que o mercado, né, consiga gerar Eu não conheço emprego. os percentuais, mas você deve ter uma pequena parte, talvez, pelo que você fala, que deve ser que ele, executivo próprio, banca esse aprendizado dele. Ou você diria que é 100% corporativo hoje? Hoje Não, hoje eu diria Não que tem 80%, receita direta? 80% é do dono. É o dono. O dono vindo. É o dono que vem. Perfeito. É o dono que vem. Daí os 20% é ele comprando pro líder dele. Comprando pro líder Perfeito, dele. perfeito. Comprando pro time dele, Pro né? time dele, Bacana. diretor, time. Ou seja, uma qualificação direta ao empreendedor. É isso. Para O melhorar, G4 melhorar a hoje ele é performance. pro dono, pra empresa, pro time e pra família. Perfeito. Tem produto e tem entrega nos produtos para esses 4 pilares. Muito bom. E a família, a gente brinca que é a chave do LTV. Quando o teu trabalho, o teu produto transforma a pessoa e impacta a família dela, que é o filho, papai, o que é esse G4? Pô, eu quero ir no Class. Perfeito. É o LTV que... Infinito. Infinito. Claro, É maravilhoso. o lock do cliente, assim. Fala, cara, não tô indo lá mais pelo Thales, pelo Alfredo, pelo Nardon, pelo conteúdo. Eu tô indo lá porque é um ambiente que eu quero fazer parte. E Muito aí bom. você acaba querendo. Que no final do dia é o que faz o condomínio, né? Sem A gente falou de dúvida. condomínio brincando, mas é verdade. O condomínio que a gente tem em casa lá é meio que esse clima. Tipo assim, as pessoas se mudam lá dentro. Mas Claro, elas não querem sair daquilo ali que foi construído. claro, um ecossistema, né? Exatamente. Um ecossistema que atende de crianças de mamando a caducando ali, com todas as experiências. Não, Com todas rapaz, as experiências esse e final- necessidades. esse final de- Porque o golfista com 80 anos tá jogando lá, jogando. cara. E o golfe é o único esporte que você consegue praticar até os 90. Tem golfista com 90 anos jogando. Sensacional. Claro, vai dar aquela tacada maravilhosa, mas vai passar o taco numa boa. É. Muito bom. Turma, antes da gente abrir perguntas para esse monstro, a gente tem que agradecer o iFood Benefícios, que é patrocinador aqui do Extremos, parceiro estratégico do G4 Educação. Então tem QR Code na tela, tá? Pô, se você quiser conhecer como o iFood Benefícios está ajudando as empresas a reter talento, atrair talento e transformar benefício, ticket de alimentação em diferencial, cara, eles estão fazendo sucesso com isso. Então, coloca aí QR Code na tela, por favor. Tem link na descrição. Cara, negócio inteligente já usam iFood Benefícios para fazer a diferença, tá? A gente aqui usa no G4 e se você é nosso ouvinte, a gente recomenda que você marque uma reunião e conheça como o iFood Benefícios pode te ajudar. Semesato, cara, eu sou um grandíssimo fã mesmo da tua história. Pô, vejo muito conteúdo teu, vi o teu conteúdo no Flow, pô, acompanho. Cara, eu gosto da forma que você equilibrou e eu vou falar aqui muito sincero, vou rasgar um pouco de cedo aqui, mas não tem problema. Você, pra mim, é um cara que veio do nada, realizou na raça, ficou muito inteligente. Olhando a tua história, me corrija se eu estiver errado, mas tu era um Sim. cara raçudo, que aprendeu com os erros e não repetiu os erros. Sim. E você foi um cara, na minha opinião, que soube viver o sucesso. Sim. Então você é um cara que gosta de boas coisas, porra, que vive uma vida legal, um cara que inspira o teu franqueado e tal. Então eu acho que dentro desse equilíbrio, pra mim você sempre teve muito menos do que o seu sucesso permitiu você ter, Sim. mas também foi o cara que viveu. Sim. Então eu gosto do que você se torna como referência de pessoa e empresário, Sim. de marca, pessoal, etc. Então, cara, pra mim é uma honra mesmo estar podendo trocar essa ideia contigo Obrigado. aqui. E eu queria te perguntar essa parada assim, a primeira pergunta, né? Qual foi o momento mais extremo da tua carreira que você considera hoje? Olhando pra trás aí. Cara, são alguns momentos, né? O momento extremo, primeiro, é aquele em que você é um executivo muito bem sucedido, programador de sistemas, analista de sistemas, o melhor salário da cidade, isso falando de Lins, isso era 1991, casado. Então você tinha, todo dia 5 caía aquele contra-cheque gostoso, era professor, segundo grau, melhor professor da cidade, melhor salário. E aí me surge o insight de criar
de fundar a minha primeira empresa, que foi a Microlins. Então, meu primeiro extremo vem no momento que eu tenho que abandonar um salário garantido, CLT, pedir demissão no colégio que eu lecionava, já há 5 anos, 6 anos, comecei a dar aulas com 18 para 19. Então, eu tinha 23 anos, 1991 ali. Quando eu olho para todo esse cenário e falar, e agora? Eu vou pedir demissão da empresa, que eu tenho o melhor salário da cidade, eu já morava no melhor bairro da cidade, tendo saído da periferia, de uma comunidade e tal. Eu já tinha o carro zero, tinha um Monza SLE na garagem. Então, eu já era um executivo muito bem sucedido, que vivia muito bem, né? E meio que começando a planejar o nascimento do meu primeiro filho, que nasceu em 92, que por um acaso é Bruno também, Bruno Semenzato. E aí... E trabalha com você, né? Trabalha comigo, o Bruno é o CEO da empresa, a Beatriz também. Eu tenho o Bruno e a Beatriz. A Beatriz é a área comercial e marketing. Já conheceu a Bia, né? A Bia eu tô falando. Bom, primeiro extremo, jogar tudo isso fora e começar do zero. E não é bem do zero, é negativo. Porque no momento que você cria uma empresa, você funda uma empresa, você nasce com um orçamento que, na verdade, isso é real e a receita é imaginária. São planos que você tem. Isso, qualquer empreendedor que está nos assistindo sabe bem vai disso. nascer um negócio, a receita é imaginária e a despesa é real, é verdadeira. A despesa de casa, inclusive. Então, minha rescisão. Se você pede demissão, você não saca FGTS, você não tem absolutamente nada. Você vai receber o salário do mês, amigão, e ponto. Acabou. Então eu comecei sem nenhuma reserva, em que pese tivesse naquele momento nome, credibilidade, parará, como executivo, muito relacionamento na cidade, mas era só. Então esse foi meu primeiro extremo. Eu não diria que é o pior deles, né? E nessa linha de extremos, o segundo extremo que eu acho que eu vivi foi em 1994, quando eu quebro. Quando eu vou à falência, literalmente. Né? E falar de quebrar e falar de uma falência, eu acho que é muito importante a gente rapidamente falar do contexto. Eu monto 17 escolas próprias, todas financiadas com leasing bancário, financiamento na veia, 100% alavancado, e por não conhecer as regras do jogo, eu simplesmente assinei contratos com valorização desses contratos em dólar. Em 94 teve uma disparada de inflação pelo dólar e os meus contratos todos ficaram impagáveis. Não tinha como fazer. Não tinha o que fazer. Né? Não tenho família que pudesse aportar, resolver. Né? Era um negócio ainda pequeno. Mas eu tinha naquela época 20 mil alunos. Comparativamente 20 mil alunos hoje, vocês sabem... É muita coisa. Que é um tremendo número. Você tá maluco. Transformando em contratos de 12 a 24 meses, que eu recebia mensalidades, em valores de R$200 de mensalidade, por uma carteira enorme. Só que alavanquei a montagem da loja, da escola, alavanquei os computadores, que eram caríssimos da época. Então, assim, 6 meses de plano real, a conta não fechou mais. Eu fui obrigado a... Ou eu fechava todas as escolas, ou eu transformava essas escolas em franquias, que foi quando eu descobri o que era franquia. Como é que foi isso? Então, um consultor da cidade de Lins, chamado seu Valmir, que era o cliente que me tirou da copiadora do momento que eu fazia a cópia se tornar melhor que o original, lá no balcão da copiadora. Né, isso aqui é importante, que depois a gente pode falar de insights, porque o executivo, o vendedor ou o prestador de serviço hoje acha que ninguém está vendo ele. Mas quando você está dando o seu melhor, está se dedicando e fazendo o pedido do seu cliente ficar melhor do que o que ele pediu, isso eu coloquei como um trocadilho, que eu não tirava xerox. Eu fazia a cópia ficar melhor que o original. Essa que o frase é cliente muito trouxe, boa, cara. Pô, mas é a pura realidade. Porque no momento que você pratica fazer uma entrega maior do que o que te pedem, cara, é bingo. O cliente vai bater palma para você. Os clientes chegavam, o Alfredo, no balcão da copiadora e pediam para eu atendê-lo, só que eu era um. E eram centenas de clientes ao mesmo tempo. A copiadora tinha 20 máquinas Xerox.
Bom, simplesmente com essa tese, né, eu chego lá, monto minha empresa, me torno, então, 20 unidades, e o seu Valmir, que me tirou daquele balcão da copiadora, vem e fala, transforma em franquia que você vai salvar o seu negócio. Eu falei, mas o que é franquia? Não tinha ouvido falar do que E ele era franquia. soltou um insight. Soltou um insight. Eu falei, cara, como é que eu faço isso? Quero fazer agora. 6 meses, eu criei o contrato de franquia, formatei a Microlins, de devedor eu passo a receber royalties dos franqueados. E transformei. E nesses 6 meses eu vendi 16 próprias e transformei em franquias. Vendi assim, cara, por nada. Taxa de franquia zero. Assume a dívida Assume o... e me dá um mensal. Não era nem isso. Dívida zero. Só coloque computadores novos e me dá os computadores antigos aqui Pra que eu preciso devolver, porque estava começando a pipocar. Busca e apreensão de computadores. Se eu não faço isso, por exemplo, muito rápido, talvez 2 meses depois não teria mais nem a sala de aula. Você vai falar o quê? O aluno ter aula. Então eu consegui fazer uma transferência. O franqueado entrou, comprou computadores novos, botou um dinheirinho lá que deve ter ajudado naquele momento a quitar alguma coisa. Nunca mais. Isso foi 1995, 30 anos atrás, nunca mais eu saí do setor de franquias. Ali eu me achei, porque eu vou chegar lá. o franchise veio para a minha vida não por um planejamento, por uma necessidade. E às vezes essas coisas acontecem na vida de muitos empresários e empreendedores, e ao invés dele aceitar a derrota, a perda e dizer acabou, o ciclo acabou, cara, procure uma alternativa, porque sempre haverá um caminho para você poder começar de novo. E ali, cara, eu recomecei com 16 franqueados, uma própria em Lins, que era onde eu mantinha o meu modelo padrão, e a partir daí 50, 100 unidades, e depois a gente tem outras histórias. Então esse foi meu segundo extremo, mas assim, extremo de não sobrar pedra sobre pedras. Né? É aquela coisa que você quebra de perder nome, execução, penhora, busca apreensão em casa. Você viver extremos que você não tem ideia do que significa isso. Você já estava com um filho pequeno com o Bruno? Pensa que em algum momento entra um oficial de justiça na sua casa com mandado judicial e vai buscar um baú de brinquedo do seu filho. Parece até que aquilo é um pouco de provocação, porque é como se fossem pinçar com um alicatinho lá no seu coração, assim, ó, que é buscar um baú de brinquedo do seu filho, uma coisa assim. Como é que você explica para o seu filho no dia seguinte, ou nos dias seguintes, na semana seguinte, nos anos seguintes, que o baú foi embora e não vai voltar mais? Não, foi pro concerto, mas não vai voltar mais. Você pode mandar fazer um novo, não vai ser igual, porque aquele tinha uma simbologia. Claro que eu fui contar essa história pro Bruno com 18 anos, no dia que ele completou, no dia do aniversário dele, que ele completou 18 anos, eu contei essa história para ele. Pô, foi todo mundo chorando na mesa, assim, no jantar, foi uma coisa, assim, maravilhosa, vamos dizer, reviver tudo aquilo, né? Ele não tinha a mínima ideia, né? Era muito novinho, 2 anos, 3, 4 anos. E aí, quando às vezes não tem a memória, né? Mas o ato fica... Claro. Marcado. Então, veja, esse foi o segundo extremo, né? Se a gente analisar do ponto de vista de extremos negativos, eu diria a vocês que esses 2 foram os maiores extremos que eu vivi, um de tomada de decisão para empreender, que eu acho que todos que querem empreender vão ter que passar por isso mais dia, menos dia, tomar uma decisão, porque não dá para ficar dividido. Ou você se entrega de cabeça para o seu negócio, ou o fracasso é iminente, porque não dá para ser mais ou menos. Eu vou estar aqui, vou estar lá. Né? Não dá para pisar em 2 canoas. Você tem que mergulhar para empreender, você tem que realmente entrar de cabeça. E o segundo extremo foi esse aí. Depois eu tive um terceiro extremo, porque eu diria assim, esse terceiro extremo talvez fosse algo que, para a maioria das pessoas, seria o fim. Definitivamente seria o fim. Mas eu consegui, com uma superação enorme, vencer esse terceiro extremo, que foi 2004, eu já vivia o sucesso absoluto. Eu já estava, lembre-se que eu fui para a televisão brasileira em 2001, divulgar Microlins. E eu ia pessoalmente no programa do Gugu fazer mídia online,
fazia mídia, o merchandise ao vivo, com uma pastinha microlins, e eu dava bolsas de estudos, eu passeava com as princesas de helicóptero aqui em cima de São Paulo, dia de princesa, eu doava casas, eu devo ter doado umas 30 casas nesses programas de auditório, do Gugu, Domingo Legal, e do Netinho de Paulo em 2001 na Record, que era um dia de princesa. Isso aqui entrava na periferia do Brasil, era o divertimento que a classe C tinha no final de semana. Não era como, você não tinha Spotify, você não tinha filmes, você não tinha séries, você não tinha nada, cara. TV era a diversão da população brasileira. Eu entrava com 36 pontos de Ibope, cara, no programa do Gugu. Eram, assim, 40 milhões de brasileiros na veia, assistindo domingo à tarde. E a hora que terminava, as URAs dos call centers, gente que não vai nem saber o que é URA, que era um registro, um BINA, que registrava os telefones de quem ligava para a central, porque queria comprar curso, porque queria pedir também, né, óbvio. Sim. Ele falou, quero entrar nesse programa aí para ganhar casa também. No final do dia, a gente queria vender a qualificação profissional, mas entrava tudo nesse funil. E esse extremo veio num momento em que o sucesso estava iminente. Parecia que tudo que eu tocava virava ouro e que o dinheiro... Vou traduzir, era assim, cara, 2004 você ganhando, levando para casa R$1 milhão por mês. O valor de hoje, por exemplo, R$1 milhão todo mês, 12 milhões por ano. Pensa, você constrói a melhor casa de São José do Rio Preto, à época, você comprei jato, comecei a realizar, parece que tudo que primeiro os desejos não existem mais, porque você realiza todos os seus sonhos, né? É o momento que você começa a prosperar mesmo, começa a ganhar dinheiro, você fala, cara, eu tô fazendo o que o cliente quer. Aqui tem um propósito por trás disso. Porque você não faz sucesso se você não tiver um grande propósito. E também, se não for, não vai perdurar. Mas numa época que ninguém falava em propósito. E aí eu dou de presente um carro pro meu pai, um carro novo. E era para ele retirar o carro na quarta-feira. Numa quarta-feira de 2004, setembro, tá? Não vou lembrar exatamente o dia, que essas coisas a gente tende a fazer de conta que elas nem ocorreram, porque é para limpar da memória também. E meu pai, falei, pai, você só vem quarta-feira para Rio Preto buscar o carro, que o carro não vai estar pronto antes de quarta-feira. Meio que eu decidindo o destino dele. Se ele seguisse fielmente o que eu mandei, talvez ele estaria aqui hoje para contar essa história com a gente, ou estaria entre nós. Ele, terça-feira de manhã, sem me avisar, pega o carro, pega a estrada, para ir buscar o carro que só ficaria pronto na quarta, não na terça. 10h30 da manhã, uma carreta sai da mão de direção dela, invade a pista contrária, passa por cima do meu pai e da minha mãe, arrastou 100 metros, eles nem sabem do que morreram, foram embora e nem sabem do que aconteceu. A causa. Então imaginem vocês. Eu tinha 37 anos nesse momento. Cara, eu vivendo o auge, o sucesso, eu pego o telefone e começo a ligar para os meus amigos médicos. Dr. Gilberto Brito, Dr. João Mansur, os médicos lá de Rio Preto, cara, que comungavam comigo, tomavam vinho em casa, que visitavam a minha casa toda semana, ligando e falando, cara, helicóptero, UTI, o que você tiver, use todos os recursos aí, meu pai está acidentado aqui, a 20 quilômetros de São José do Rio Preto, em José Bonifácio, aqui do lado, estamos cuidando. E ligava para um, ligava para o outro, desesperado, imaginando que o dinheiro, que esse network, que tudo isso iria resolver. Passaram-se 5, 10 minutos, me liga um médico, o Dr. Gilberto, e fala, amigo, seja forte, mas não há o que fazer, seus pais já foram, faleceram no local. Aquilo foi uma paulada, assim, que esse talvez foi o maior extremo da minha vida, porque eu passei 6 meses depois em luto, mas um luto, assim, que parecia que não ia acabar. A mesma força que me levou até ali foi a mesma força negativa que gerou em cima da minha mente, que é do tipo, você vai morrer, vim parar no Einstein, em São Paulo, travou a lateral aqui com uma depressão profunda, e eu achava que ia morrer. Então, foi o momento que eu descobri que a depressão efetivamente existe
e que eu brincava com as pessoas que falavam que estava deprimido, que estava em depressão. Eu falava, cara, isso é falta de trabalho, é falta de você ocupar sua mente, vai trabalhar, vai se ocupar que isso aí não é nada. E aí eu fui descobrir que de fato existia a depressão, e depois de 6 meses com remédio, com muito tratamento, eu consegui voltar. Mas é uma depressão de entregar o celular para minha mulher e falar assim, ó, Samara, eu não quero notícia boa nem notícia ruim. Você ficar na cama, travado lá, achando que... E tinha que ficar perto do hospital ainda e perto da doutora Ana. A doutora Ana que me atende aqui no Einstein até hoje. É minha cardiologista até hoje, há mais de 20 anos. Olha que louco. Você tem medo da morte? Não, zero. Eu acho que zero medo da morte. Mas quando você está vivendo sua melhor fase da sua vida e você acha que você vai morrer, é uma desconexão com tudo que você está vivendo e com tudo que você conquistou. Então você começa a imaginar o que vai ser amanhã da sua família, você filhos pequenos. Poxa, não estava tão preparado como hoje, em que já há uma transição do meu negócio, né? Eu já preparei meus filhos para continuarem. Então hoje eu estou preparado, né? Vamos dizer, ninguém quer morrer, mas eu não tenho medo da morte. Eu acho que é uma coisa que depende da natureza de Deus, que vai chegar a hora. Eu tenho uma relação com a morte ruim, assim, de tipo, não aceitar que acabe, entendeu? Não. De gostar muito da vida. Não tenho essa, nem um pingo. Eu acho que a hora que chegar a nossa hora, a minha crença é, chegou o momento, você vai, ponto final. Pode ser novo, pode ser velho, pode ser como for. Vai ter o dia. Meus pais foram no dia que eles tinham que ir. Mas daí a você entender por que que Deus estava levando meus pais, que era pastor evangélico, que minha mãe tocava na banda da igreja, que eles iam para a igreja diariamente, que eles visitavam hospitais. Meu pai já não trabalhava há uns 3 anos. Ele só fazia visitas em hospitais, em asilos, visitando famílias carentes. Eu já tinha aposentado ele e pedi que ele fizesse o que ele mais gostava. Então você cria com isso um atrito entre por que foram os meus pais. Mas aí você entende, o tempo passa e você vê que isso é uma fatalidade e que você não controla. Se ele tivesse ouvido que era para vir na quarta-feira, naquele exato momento ele não teria cruzado com aquela carreta, que teria saído e eventualmente não ia pegar ninguém ou ia pegar outro carro, enfim, talvez não aconteceria. Então eu falo muito que essa coisa que está escrito, você não muda. Você pode até tentar mudar, adiar para amanhã, escapou, mas tem coisas que estão programadas, não há o que fazer. E elas não têm controle. Então vamos viver e colocar as mãos naquilo que a gente controla. Que é o quê? Prevenção, precaução, planejamento, né? Não fazer as coisas de uma forma estúpida, de uma forma desenfreada, né? Então, a partir dos 37 anos, já fazem 20 anos, estou com 57, eu passei a ter um jeito diferente de enfrentar a vida. Eu passei a ser mais programático, eu passei a planejar mais a minha vida, eu passei a me preparar mais para uma eventualidade como essa. Então você passa a viver de uma forma diferente. É um pouco isso. Então, por mais que eu fosse maduro com 37 anos, eu acho que dos 40 anos para cá, eu fiquei muito mais maduro. Eu antecipei muito com esse aprendizado. E esse foi um extremo, talvez o pior da minha vida, que é o momento que você perde, de fato, quem te trouxe nesse mundo, pô, a coisa mais preciosa, né? E isso mexeu muito comigo. Pode ter certeza que foi o extremo pior que eu poderia ter na vida. E qual foi o momento, assim, que... Indo um pouquinho para trás, né, você falou desse sucesso absoluto já com 37 anos. Qual foi o momento que você falou assim, porra, acertei, mano? Acertei. Essa é... Foi quando tu começou, quando tu começou a anunciar na TV. Qual foi o... Não, essa coisa gostosa, a chave ligou. E aí tem uma história também muito, muito legal, que eu acho que vale, né, a gente torná-la pública aqui para a sua audiência. Foi um momento que eu estava ali com 100 franquias, pelo menos, 120 franquias, como eu falei,
Isso era 2001, estava numa ascensão muito bacana. E era o ápice desses programas de auditório no Brasil. E foi um momento que uma agência de propaganda chamada Consumídia, aqui de São Paulo, me ofereceu para fazer um patrocínio dos merchandising no programa do Netinho e no programa do Gugu. Meio que um pacote. Isso dava, em valores da época, aproximadamente, um chute aí, pouco mais, pouco menos, uns 500 mil reais. Por mês? Por mês. Na época, não hoje. Na época. Nossa. Que era muito dinheiro. Muito dinheiro. Eu tinha uma Mercedes avaliada lá nos 400 mil, usada, né, tal, e 400, 500 mil ali e tal. E aí eu tinha um sócio com 30% da empresa, eu tinha 70%, poderia ter tomado a decisão sozinho, e eu fui consultar o sócio ajuizado, né, que era um ex-gerente de banco, então um cara super pé no chão e tal. Daí eu falei, olha, a proposta tá aqui, 470, 500 mil reais de propaganda, mas eu tenho certeza que se a gente fizer essa propaganda aqui, nós vamos invadir o Brasil inteiro, nós vamos vencer o tanto de franquia que nós vamos vender, e nós vamos assim, vai explodir, porque eu já estava testado o desejo do consumidor. O consumidor, pô, onde chegava, explodia, abria com 1.000 alunos, então era uma coisa sensacional. E aí o sócio falou assim, me lembro como se fosse hoje, cara, 6 horas da tarde, talvez uma segunda-feira, assim, daquelas que você pega para resolver o seu maior problema da semana ou da vida, né, que vai virar a sua vida, é a virada de chave. Ele falou assim para mim, essa é uma parada indigesta, eu não assino. Puta, cara, eu fui embora para casa como se tivesse acabado o mundo. Talvez foi uma maior decepção, não seria nem extremo, é a maior decepção, porque eu tinha certeza que esse passo mudaria a minha vida. E aí, dormi, refleti, acho que assim, dormindo vieram algumas ideias e soluções, né? Acordei 6 da manhã, saí babando, assim, já fui direto para a sala dele. Ele chegava às 7 da manhã, já fui direto para a sala dele e falei, olha, deixa eu te falar uma coisa, eu vou assinar sozinho e se daqui a 30 dias a empresa não tiver caixa para pagar essa fatura, eu vendo meu carro e a empresa não vai sofrer com isso. Nunca mais eu saí da televisão, cara. Nunca mais. Claro que aqui tem muita lição, né? Jamais diminuir um sócio ajuizado, que, porra, o cara tá ali exatamente para não deixar você fazer meleca, não fazer loucura, né? Então, longe disso. Mas o sexto sentido, a intuição do empreendedor, cara, ninguém pode segurar. Ninguém pode segurar, cara. Porque eu estava convicto. E ali foi a virada de chave que poderia ser o Semenzato que está falando com vocês hoje, né, com essa notoriedade, com esse respeito pela sua história, por ser um empreendedor fazedor, e poderia ser o Semenzato que continuaria lá em Lins com 3, 4 unidadezinhas, né? Não, na verdade umas 50 lá, tal, 100 unidades, mas não teria extrapolado, não teria saído totalmente fora, né, da caixa, como saiu, como se mostrou para o Brasil e para o mundo, né? E quando tu, pô, TV, beleza, acho que a lição, um insight acionável pra galera é a galera, mídia faz a diferença. Exatamente. É isso, esse é o input. Ele não YouTube, qual, não é TV, hoje é YouTube, é Instagram, seja o que for, cara. Tem que ter um pouco mais de coragem e ir pra mídia. Beleza, esse é o primeiro insight. Bombou. Qual foi a primeira merda? Putz, daí pra frente, cara... A primeira, assim, porra, a TV, saque explodiu. O ouro explodiu. Qual foi a primeira cagada, assim, cara, falei, irmão, a operação começou, não, cara, aí não teve mais, cara. Daí pra frente é só sucesso, você tá maluco. Os erros foram até aí, não deu pra cometer erros mais daí pra frente. Assim, falando com muita humildade, o único erro que eu cometi nessa trajetória foi não planejar a correção dos dólar. Contratos de dívida. Te juro por Deus, cara. A partir daí, se eu não tinha uma competência de fazer um planejamento para fazer uma peça orçamentária da minha empresa, eu fui buscar os melhores. Eu montei um timaço. O melhor diretor comercial. Pô, tava irrigado. A partir daí não tinha crise mais. E nem podia errar mais. Não tinha motivo para errar. Porque contratava os melhores profissionais, o melhor diretor comercial, a melhor campanha de marketing nacional, que todo aluno que pagava em dia recebia um código e num belo dia todo mundo recebia uma chave no encontrão nacional
e tinha lá 2, 3 motos ninja da época, e quem ligasse, a chave que ligasse levava a moto para casa. Quer dizer, aí começou, as campanhas eram cada vez maiores. 10 carros para sortear para a galera que pagasse em dia as mensalidades pelo Brasil. Você pode fazer isso aqui, hein? Ah, pode fazer isso aí. Isso tá muito atual, cara. Isso é para hoje, é que todo mundo esqueceu que o passado é igual ao presente. E você quer mais uma. Ó, essa aqui vai para vocês aí, tá, galera? E essa é de graça. Essa é de graça, tá? Você quer saber? Após a pandemia, e é quase, vocês nasceram em 2018? A empresa 19. Vocês são quase o fruto do pós-pandemia. Quase, tá? Um pedacinho antes, mas a maioria do sucesso depois. Uhum. A maioria dos empresários que nasceram pós-pandemia tem uma mentalidade 100% online. E ele acha que o único ar que tem para respirar nessa vida chama-se impulsionamento online. Ponto. E aqui eu quero dizer para vocês estão tremendamente errados. Por quê? Porque existe um mundo chamado offline que perdurou até 2019, 2020. E aí as empresas, porque sumiram os colaboradores das empresas, porque tinham que fazer o tal do home office, tinha que ir todo mundo para casa, pararam de praticar o offline. E o offline está vivíssimo até hoje. O street market, que é aquela abordagem de rua, perguntando se você tem uma necessidade, se você tem uma dor, ela está viva como nunca. O telemarketing está vivo. O cartazete, a folhetagem, distribuir folhetos, só não está vivo em São Paulo e em alguns bairros porque tem proibição de distribuir folhetagem. Proibiram distribuir folhetos. Por que será? Mas no interior não, no interior distribui-se folhetos, folhetagem. Eu cheguei a distribuir 500 mil folhetos para inaugurar uma escola no passado. Eu comecei a trabalhar vendendo panfleto. Cara, porra. Então é o seguinte. Genial. Assim, o mundo offline é um ar totalmente puro para quem quer restaurar vendas hoje na sua empresa. E as pessoas ficam batendo cabeça, disputando a tapa. Hoje, o que virou um oceano vermelho. Eu não estou dizendo que você tem que sair do mundo online, mas presta atenção, a metade das suas vendas e provavelmente a um CAC muito mais barato, você pode buscar no offline, cara. Bom, sua pergunta foi, quais foram os erros, então, Após após sucesso, ter se teve ido algum erro, para mídia, para TV e etc. ou se teve algum gargalo Não. grande? Não. Tudo que eu fiz nessa trajetória, nessa jornada, eu faria tudo de novo. E quando que você vendeu a Microlins? Pois é. Não, calma que eu tenho uma muito importante. Então vai. Vai antes. chegar lá. Calma que eu tenho uma muito importante. Você falou de 120 franquias. Existe um número de franquia que o franqueador precisa mirar para entender que é a partir dali que ele ganha dinheiro? Tem, mas esse número não é uma equação exata. Mas existe uma equação, então. Existe essa equação que é quanto custa a franqueadora dele. Porque o custo da franqueadora dividido pelo número de franquias vai dar um número de royalties. Logo, esse número, o valor médio de royalties arrecadado numa rede, Tem que ser menor que isso. será menor ou maior do que a necessidade dele. Então, eu preciso de 50 unidades que tem um ticket alto, 100 unidades para um ticket médio e talvez 200 para um ticket baixo. E isso está diretamente ligado ao valor do ticket que esse negócio opera. Um L'Entrecôte de Paris, eu tenho 35 restaurantes do Brasil. Qual é o ticket? Um restaurante fatura 500 mil, 700 mil, 1 milhão, em média, entre 500 mil e 1 milhão. E aí, se eu cobro 5% de royalties, uma unidade que fatura 1 milhão me dá 50 mil por mês. Logo, se eu tenho uma média de 30 mil reais por unidade e eu tenho 33 restaurantes, eu faturo 1 milhão por mês de royalties. Eu tenho um custo talvez de 40%, eu tenho uma margem excepcional de 60% de margem EBITDA numa operação de 35 unidades.
franqueada. Mas eu não posso ter, hipoteticamente, uma estética, uma clínica de estética que tem um ticket de faturamento de 100 mil por mês e que cobra 7% de royalties, que dá 7 mil por unidade. Logo, o custo fixo de uma franqueadora para operar 35 restaurantes é muito parecido com o custo fixo e variável de uma franqueadora para operar 100 lojas de estética ou 100 clínicas de estética. Então, isso varia de 35 para 100, né? Porque praticamente 30 mil cada restaurante para 7 mil numa clínica. 7% de 100 mil dá 7 mil. Então, por isso que eu falei, não tem uma ciência exata. Por isso é necessário fazer uma análise de viabilidade econômica e financeira para saber se o meu negócio é franqueável. E não é o que a SMZTO faz. A SMZTO compra hoje empresas franqueadoras já testadas, maduras. Você não é o Venture Beauty, você é o Venture Capital. Eu sou um private equity de franquias. É isso. Esse é o meu negócio hoje. Então, meu negócio, há 10 anos atrás, era... E tu não era vender franquia dos outros. Não, era minha, mas eu nascia com 1, 2 e levava 4 anos para maturar esse negócio, para falar, ele deu certo. Hoje eu retirei 4 anos. E virar sócio em outro momento. Já compro dela testada. Então, quando surgem, eu quero fazer uma rede. Vou dar um exemplo bem claro para vocês. Eu tenho um concunhado que tem uma franqueadora em São José do Rio Preto, chamada Up Franquias. E aí ele é praticamente uma incubadora, que é o Semenzato de 20 anos atrás. Então, a Natália Beauty me procurou recentemente. Semenzato, quero lançar uma franquia, acho que é o Felipe, o marido dela. O marido dela. Amigo nosso. Felipe e a Natália me procuraram, foram no meu escritório. Então, essa história é a primeira vez que eu estou contando, tá? E aí me procuraram, eu falei, eu não posso atender vocês, porque é um projeto que está nascendo, vocês já são um sucesso. Você tem uma marca incrível. Você tem sucesso na sua unidade aqui no Jardins, em São Paulo. Só que é o seguinte... Para eu colocar no portfólio da SMZTO, eu vou vender a sua franquia, nós vamos vender 500 no dia seguinte. E se porventura der errado, nós vamos fechar 495. E aí, eu não posso brincar com o dinheiro, com o bolso do meu investidor. Eu preciso vender algo que já está testado. Então, eu vou te colocar com o Rodolfo, com o meu concunhado lá de Rio Preto, que... vai fazer essa jornada, essa etapa que vocês querem fazer, ele vai fazer melhor que eu. Eu vou ser um conselheiro de vocês. Da meia-noite às 6 eu vou dar conselhos, eu vou dar recomendações e tal. Já fizeram no primeiro ano 25 unidades. Está um sucesso no Brasil inteiro. Mas aí no caso desse, você entra no conselho e bota uma opção de compra também, né? Porque aí se... Claro, faz parte. Se validar, você fala, cara, você tem marca, tem produto... Essa foi uma história que aconteceu, por exemplo, com o Royal Face. Uma história que tinha uma clínica de estética, a Up foi lá, fez a primeira jornada, quando estava com 200 unidades, pouco mais de 200 unidades, eu fui lá e comprei uma participação. Então eu prefiro pagar mais caro para ter uma participação de um negócio já testado do que começar do zero. Mas o meu estágio permite que eu faça isso. Então nós precisamos ter essas franqueadoras, incubadoras, para testarem essa primeira etapa da jornada de uma empresa, que leva-se 3, 4 anos para você validar. Claro que o know-how, com o tempo, dependendo do tipo do negócio também, essa jornada se encurta. Ao invés de 3, 4 anos, em 1 ano você está testado. Como eu falei para eles, 25 unidades. Primeiro ano, se elas mantiverem o segundo ano com a mesma performance, bingo, já explodiu esse negócio. Agora libera, está proibido vender mais do que 25. É diferente. Não é porque vendeu 25 porque o mercado não quer. O mercado compraria 300, 400. Só que não, para de vender. E aí os sócios, mas você não libera mais 5. Falei, como conselheiro, não. A inconsequência é de vocês. Se quiserem, pode fazer. Aí a Natália foi a primeira a falar, não. A gente vai testar primeiro. Então, vender segurança. Então, vendendo segurança. Um negócio maravilhoso. Um negócio que tem desejo do consumidor. Então, essa é a responsabilidade de você oferecer franquias SMZTO, onde era 50% de
garantia de sucesso. Hoje é 75% de garantia de sucesso. Por que, Semenzado? Já dá 100 logo de garantia? Não, porque 25% ainda é o esforço do empreendedor franqueado, que tem que acordar cedo, tem que abrir a loja, tem que cuidar da loja, tem que dialogar e discutir metas com a equipe, tem que trocar a equipe se não tiver azeitada, tem que correr atrás da meta de ontem, se não bateu a meta de ontem, fazer Essa hoje. é a franquia que você e acredita. ontem, A 100%. franquia do investidor, não vou botar um dinheiro, abrir para minha Não, mulher, cara, isso não existe, esquece. Nada impede que você seja um sócio investidor, é diferente. Mas vai ter o dono que vai lá realmente viver, transpirar, viver a dor do negócio. Ó, eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz aqui, mas, porra, 2 pinga-fogo aqui no meio do episódio, 2 bate-bola. Vamos lá, se eu tiver condições de responder, por que não? Eu esqueci o que eu ia perguntar, tu acredita? Faz parte, velho. Significa que era pra Não, eu... Significa que você ia me botar numa saia justa, que era pra eu não responder. Não, porra. A pergunta, na real, era muito boa. Qual franquia você queria ter que você não tem? Que você queria ser dono que você não... Tem alguma franquia que você fala assim, puta, essa eu queria ter sido dono, assim. Eu não... Sinceramente, eu estou à procura da franquia que vai fazer a diferença no futuro. E aqui eu vou te falar de 2 cases que eu prefiro, meu time está à procura de teses que estão em voga no mundo e que vão fazer a nossa diferença para o futuro. Vou falar de 2 teses aqui, só para comprovar isso que eu estou dizendo. Tá. Economia circular, peça rara, brechó. Cara, isso aqui é uma onda de 5 anos para cá. Pô, tem uma para te apresentar boa, já estão fazendo uns 40 milhões. Então tá aí, peça rara. Peça rara é a nossa marca. É a deles, a marca. Peça rara é a nossa marca. A gente tem 150 lojas. Não foi uma que você investiu? Foi, ué. Foi essa, Estou contando exatamente economia. Não, essa não. Foi. Essa nós fazemos o nosso modelo operacional. Meu time de analistas saem procurando no mercado qual é a tese que está porrando. E tu cria do zero. E aí, não, eu comprei com 16 lojas. Ah, tá. Não faço nada do zero mais. Tá. Comprei essa tese, já existia em Brasília, sócios incríveis, Bruna, Marcelo, Gustavo, Laura, timaço, apaixonada pelo negócio redondinho. O que é que faz? Peça rara, brechó. Não, mas é um brechó bolsa, só de peça rara. Roupas, produto, acessórios, sapato, tênis, tudo de segunda mão. Second hand. Total. Só que hoje isso o second hand tem o novo. Cara, isso tá tem produto voando. Que tá muito difícil de comprar. Não, e semi-novo. Você tem uma camisa que você comprou pelo número, nem usou. Manda pro peça rara. Você tem uma roupa que faz 5 anos, 3 anos que você tá olhando para ela no seu roupeiro e você não descarta aquilo, cara. E tá lá ocupado o seu closet, coisa que você não usa. Monta uma mala, manda pro peça rara. Tá no Brasil inteiro. E lá vão precificar, vão te mandar um e-mail dizendo, esse aqui nós vamos vender por 1.000, esse aqui vamos vender por 300, esse aqui por 200, e você vai ter uma participação de 40% do líquido, do bruto que vender é seu, os outros 60% é do peça rara. Ali ele remunera equipe, aluguel, água, luz, ele paga o business. E 40% você vai receber. Vendeu, cai na sua conta, tudo por app, aplicativo e tal. Uma coisa super, super legal. Bom, esse então é uma coisa que está bombando e é tendência. Nunca vai sair de moda isso. Pelo contrário, isso é cool pra galerinha jovem hoje. A galera descolada quer comprar seminovo. Isso é regra. Depois, economia prateada. Nosso país está envelhecendo. Nós seremos mais de 50 milhões de idosos a partir de 2030. E aí nós vamos buscar a tese da residência sênior. É uma residência para moradia dos idosos que tem alguma comorbidade, o filho e a filha trabalham fora, não pode cuidar deles em casa e eles vão morar no Terça da Serra. Tem uma doença que precisa ser acompanhado de perto, com cuidadores, com remédios, com todos nós. Meu sogro ficou 10 anos internado numa casa dessa residência superior, porque não tinha mais como manter em casa, e aí ele tirou uma dor importante dentro de casa, da família,
E isso eu falo porque todos nós vamos passar por isso. Um avô, uma avó, não importa, alguém da família vai precisar em algum momento. E é melhor do que se ele estivesse em casa. Ele tem entretenimento, ele tem educação para alguns casos. Aí, cara, tricô, arte, tem de tudo que você pensar. Cineminha, então eles têm o chá da tarde, então eles adoram, porque eles ficam batendo papo, então, já são 150 casas espalhadas pelo Brasil também. A gente quer chegar tudo isso aí, chegar a 500 casas, queremos chegar a 500 brechós também, então assim, são todos produtos escaláveis, tá? Compramos, devia ter 5, 7, Terça da Serra chama essa residência sênior, isso é um projeto maravilhoso. Você não também. pensa em fazer IPO da Semiexato, não? Da SMZTO? Depende, o Porque hoje teu IPO... portfólio é muito bom, né? Mas o IPO seria bom num aspecto, porque você faz uma reciclagem de capital, você tem opção para os sócios, por exemplo, né, que estão debaixo desse guarda-chuva, poderia vender ações a qualquer momento, né, sem esperar um evento de liquidez. Não vou dizer para você que não passa pela nossa estratégia, mas ela talvez não seja a mais quente do momento, né, porque também é um portfólio que ele é cíclico. A gente investe, faz a jornada, prepara para um fundo grande. Uma empresa dessa chega a 50 milhões de EBITDA, ela passa a ter um valuation entre 400 e 500 milhões. Então, nesse momento, para fazer a última pernada dela, a última jornada dela, já é um fundo. Vem um fundo gringo e que a gente faz um evento de liquidez. Começamos, temos um evento de liquidez e podemos juntos também. Um pouco que tu fez na Espaço Laser. Espaço Laser é típico. Eu entrei no momento que ela tinha 20 unidades. Eu fiz a primeira jornada com 120 franquias no primeiro ano. Veio um fundo gringo e comprou participação para fazer a expansão de lojas próprias. Tu já diminuiu. Isso foi em 2015. Já diminuiu o risco ali já no primeiro para o segundo ano. Já houve um evento de liquidez. Depois, o IPO em 2021, onde aí a gente praticamente vendeu 80% do nosso portfólio. Somos acionista minoritário, estou no conselho, né, uma empresa que tem muito para entregar para o futuro ainda, acredito muito nessa tese, né, da depilação a laser, né? Marca fortíssima e tem os sócios maravilhosos também, né, e é uma empresa hoje profissionalizada, uma empresa que, 250 milhões de EBITDA, tá na bolsa, então é público, né? Não tô falando aqui de números, né, de expectativa, tô falando do que ela entrega efetivamente, né, tem entregue nos últimos anos. Então, um negócio e que continua crescendo e que tem um monte de oportunidades pela frente aí. Então, a jornada pode ser longa e por isso eu gosto muito de falar jornada também, né? E aí, deixando já uma mensagem para a audiência cara, você quer ficar rico, quer fazer dinheiro em 1, 2, 3 anos? Não existe. Eu acredito em jornada. Minha jornada Microlins foram 19 anos. Minha jornada de Espaço Laser começou em 2015, hoje são 10 anos. A minha jornada, porque a empresa já tem 20 anos. A empresa nasceu 10 anos antes da minha chegada. Então eu já tenho 10 anos de Espaço Laser. Minha jornada com o Odonto Company. Entrei em 2010, ela tinha 2 clínicas. Hoje são 1.300 clínicas só de Odonto Company, mais 450 Oral Sim, mais 400 Ortodontic. A gente tem perto de 2.000 clínicas odontológicas. Eu estou há 15 anos nesse projeto. Jornada. Não tem negócio que eu entro hoje e em 3 anos já bombou, fez IPO. Não tem. É jornada, é construção de marca, construção de portfólio. Você tem que todo dia ali fazer de novo, corrigir, melhorar o processo e acompanhar toda essa evolução, né? Franqueado se desvia achando que só tem ar em online para respirar. Eu volta para cá, meu amigo. Tem mundo offline, tem ar diferente para respirar aqui, ó. Você está deixando de vender 30%, 40% porque não está olhando para as oportunidades e tal. Eu tenho uma pergunta quase com uma mentoria para fazer com você. Eu quero uma opinião tua. A gente tem muito aluno franqueador. Tem alguns alunos de franquia. Os nossos alunos franqueadores, quase unanimidade, se tem reclamam do engajamento do franqueado, papapá, é um desafio. E eu tenho, no próximo bloco, essa pergunta, tipo assim, cara, quais são os
3 erros clássicos e os seus 3 insights para qualquer dono de franquia. Quanto vale essa mentoria? Exato, essa aí Você não acha melhor a gente empacotar isso e levar para o seu Master Big? Eu só dependo da Bia agora, você já está quase pronto. Master Big pós-class. Mas eu queria te perguntar o seguinte. Mas eu tenho uma respostinha leve aí, tá? Não vai entrega tudo, porque a gente... não entrega tudo, porque a gente tem novidade para contar. Vou deixar um bolinho para vocês aí, vai. O que eu queria perguntar? Em uma dessas mentorias, eu tive uma ideia que era, por que não o modelo de franquia não evoluir também para um partnership, aonde, de acordo com a meta, com a consistência, com a margem que esse franqueado entrega, ele vira elegível para comprar participação da franqueadora. Ele ganha equity lá em cima na franqueadora. Eu não pensei nem em ganhar, não. Pensei dele ser elegível a comprar. Então, pô, conseguir lucrar aqui 1 milhão no ano. Cara, você tá elegível a 30% disso, você comprar e ser sócio daqui e ganhar dividendo. Comprar é igual a transformar o royalties proporcional que ele paga a 0,001 de ações da companhia lá em cima. Então, no final do dia, ele já é um sócio. Primeiro. E mata o espírito de vira-lata, né? Porque o cara, no franqueador, começa a ficar... Mais ou menos. Era aí? Era mais isso que eu tava falando que eu queria chegar. Mais ou menos. Porque a dor não é bem a questão de ser dono. A dor é buraco é um pouquinho mais embaixo. Nós vamos falar disso já já. Não, mas falar agora, pô. Então, eu queria tomar um cafezinho pra dar uma acordada aqui. Vamos. Enquanto a gente continua o papo aqui. Pega um café pra mim também. Um cafezinho delicioso aí. Pega um cafezinho. Caralho, agora vai. Agora prepara o corte. Prepara o corte. Bem-vindo. Bem-vindo. Vamos viralizar. Essa aqui, moleque. Olha que ele solta essa bomba aqui, dá aquele flash, né? Você acha essa ideia de partnership, do cara matar essa síndrome que ele tem, às vezes, de o franqueador ficar muito grande, o cara começa, porra, eu trabalho pro cara. E ele começar a ser dono e poder ter uma parte do exit, uma parte... Como é que você enxerga isso? Sinceramente, eu acho que nós temos uma fase anterior a essa. Vamos lembrar que você também ter uma empresa pulverizada, eu tenho rede com 1.200 franqueados. Você vai ter que pulverizar demais e o esforço de um franqueado sempre vai ser maior do que o outro num grau de produtividade. Então, na hora de você fazer a transformação em equity da participação dele, no momento pode parecer uma coisa boa para ele, mas tem um outro franqueado que performa 3 vezes melhor que ele e que vai ter uma participação muito maior comparativamente do resultado da última linha que ele entregue. Mas tem um outro defeito de fabricação nessa tese, que é o seguinte: o fato de você ter um modelo de franquia com muito sucesso não quer dizer que ela pare de pé no momento que você transforme ela numa filial de uma grande marca. Porque você vai ter um impacto de custos absurdamente maior. Vamos lembrar que o sistema de franquia opera, na maioria absoluta, no simples. E isso simplifica muito a vida da operação. E quando você transforma ele numa filial, na maioria dos casos não para de pé. Mas essa é uma primeira, eu diria, conta a ser analisada. Tem uma outra análise que, para mim, eu estou mais no aspecto emocional do franqueado. E aqui eu quero dizer o seguinte, isso mesmo, Cimento? Total. O franqueado aprende a trabalhar. Cara, o 3º ano de um franqueado, ele já aprendeu tudo que ele precisava aprender. Já houve a transferência do know-how. E aí ele olha, poxa, por que eu vou pagar 8%, 7%, 5% de royalties para o franqueador se eu já sei fazer tudo? Aí o treinamento, cara, não é tão bom assim. Isso é conta burra. Isso é conta burra. Isso teria lógica quando o franqueador não tem uma marca desejada. E aqui eu volto, que o grande diferencial que você constrói relações para sempre com o seu franqueado é a relação de uma marca bem divulgada, de uma marca conhecida. Por que Espaço Laser está na preferência de compra do consumidor? Porque a marca se tornou relevante. E um franqueado que abrir com outro nome, com outra marca, com a marca dele, vai vender igual,
ele vende com a marca Espaço Laser? Jamais. Odonto Company, tira a bandeira da Odonto Company da porta da clínica e vai ver se ele performa os 400, 500 mil, 300 mil que ele vende por mês. Tira a bandeira Oral Sim, tira a bandeira Ortodontic. Então, quando você tem uma marca desejada, ela vende por si só, é tirar pedido praticamente. Claro que ele tem que executar as campanhas, ele tem que fazer lá o impulsionamento, tem que fazer o offline, beleza. Mas a decisão de compra é muito mais simplificada quando a marca é conhecida. Ele esquece disso. Quer um fator? Quer outro fator? Quem paga os royalties não é o franqueado. Os royalties são pagos pelo cliente, pelo consumidor. Então essa é uma babaquice você reclamar que você está pagando muito royalties para o franqueador. Se a marca é desejada, a prestação de serviço é ok, maravilhosa. Por que o royalties quem paga é o consumidor? Por que o royalties não... Você está incomodado de pagar royalties? Isso não é uma economia para você. Você vai perder o seu negócio se você tirar a marca. Esses 5, 6, 7, 8% de royalties está incluso no custo do serviço ou do produto. Eu não sei como que não raciocinam, não pensam nisso. E essa conta pode não fechar? Em que momento? Poxa, temos uma inflação galopante, não estou conseguindo repassar para o consumidor o preço de venda que eu deveria ter para ter uma margem melhor. A margem que eu tenho hoje está muito achatada. Tá bom, então vai discutir com o seu franqueador uma melhor política de preço na ponta. Melhora o seu preço para que a sua margem melhore. Não é proibido para isso ter os comitês de discussões. Comitê operacional, comitê de marketing, comitê de precificação. Pô, você tem todos os comitês estabelecidos. Que é exatamente para que você não deixe... E aí tem um outro ponto. O franqueador precisa estar atento ao DRE do franqueado. E aí eu pergunto para um desses franqueados que estão achando que essa conta está muito cara de royalties. Você lança o seu DRE no sistema que a franqueadora preconiza? Se você, por amostragem, se você tiver 50 franqueados reclamando do royalties, nenhum deles tem o sistema, tem o DRE controlado dentro do sistema. Eles administram pelo dinheiro que está no bolso. Você consegue administrar a sua empresa esperando fechar o ano para saber se sobrou dinheiro ou não? Você tem que todo mês, todo dia estar olhando o seu orçado previsto, realizado, para você saber se você está precisando cortar custo ou está precisando ampliar a receita. Se você esperar virar o ano, você pode estar quebrado e esquecer de te avisar. Então é uma coisa muito simples. Então, em que pese ter franqueadores que não cumprem com o que é necessário, que não fazem a lição de casa, divulgar a marca, divulgar os produtos, fazer treinamentos para os franqueados de como fazer um DRE, como vender mais e melhor, em que pese que existam esses franqueadores, mas não é absoluta verdade que o franqueado fala que ele paga muito royalties, ou que eventualmente a conta não está fechando. Ele tem obrigação de, pelo DRE, comprovar para o franqueador. Falar, cara, preciso aumentar o meu preço porque minha conta não está fechando. Junto com o franqueador, corrija o balanço dele. Cara, você está errando aqui, ó. Seu CAC está muito alto. Você não está fazendo offline. Por que você não faz offline? Você não gosta de ter vendedores? Você não gosta de ter equipe de venda comercial? Por que você está pagando tanto assim para um dentista ou para um prestador de serviço? Se você pode pagar um pouco menos. Por que você paga por hora se você pode contratá-lo mensalmente e dar um bônus de produtividade para ele ficar motivado? E aí eu fecho dizendo que, em que pese que a ideia de um franqueado se tornar sócio via partnership de uma companhia não vai resolver todos os problemas, porque vai continuar tendo a necessidade dele performar bem, dele se dedicar, dele se engajar para fazer o negócio dele dar certo. Muito bom. Muito bom. Queria, caminhando pro final aqui... Não, mas as 3 dicas, não tinha? Leonardo, eu queria testar se o senhor estava acordado, se o senhor estava ligado no negócio aqui. Muito bem quisto. Momento mentoria.
Tem uma galera agora que tá exatamente começando o negócio, tá na dúvida se franquia, se não franquia, começou a franquear. Imagina a oportunidade de sentar numa cadeira para ter uma mentoria, um advisor com você. Que mentoria, esse nome é de quem, né? Advisor com o Zé Menzato. Quais são as 3 dicas que você falaria assim, cara, faz isso, não faz isso? Eu penso que, como eu falei até agora, você não tem uma fórmula exata. Você precisa passar por um processo de análise de viabilidade econômico-financeira. E ela passa por premissas que são fundamentais. A primeira delas é: qual é o tamanho do mercado? Você pode estar querendo franquear algo que não tem mercado, cara. Você vai ter 10 franquias, uma cada capital do Brasil, 15 capitais das melhores. E não vai passar disso, hipoteticamente. Então, o tamanho do mercado é muito importante. Depois, não menos importante, a questão da ordem. Você resolve uma dor importante do consumidor? O seu produto ou serviço resolve uma dor importante do consumidor? Isso para mim é ponto pacífico. E assim, em 10 minutos de conversa, eu vou mapear não só as 3, como talvez as 10 que podem fazer a diferença, né? E o terceiro, quando você olha o tamanho do mercado, né? Qual é o tamanho da concorrência? O mercado está abastecido suficientemente ou tem espaço para mais um entrante nesse setor? Se você não fizer essas 3, eu estou falando das 3 primeiras análises, depois tem a 4ª, a 5ª, a 6ª, a 7ª, a 8ª, a 9ª e a 10ª, não, nenhuma menos importante do que a outra, porque você só vai conseguir ter um projeto de escala de franquias quando você consegue cumprir todos esses 10 requisitos. Mas hipoteticamente. Tem o... Como é que é o restaurante que você falou? O L'Entrecôte de Paris. Que é menos operação, valor mais agregado. Claro, mas aqui nós estamos falando que ele também passou pela análise de viabilidade. Idêntico a qualquer outro negócio. Ah, beleza. A viabilidade pode significar que, cara, não é um negócio escalável. Ou seja, a taxa de franquia tem que ser muito alta. Com 40 unidades tem que ser muito alto. Com 40 unidades, pode fechar gigante. A conta. Agora, eu vou ficar rico com 35 unidades? Ué, 1 milhão por mês de faturamento de royalties, 500 mil reais de lucro líquido por mês, dá vezes 12, dá 6 milhões. 6 milhões não vai mudar a vida de ninguém. Mas não é um bom negócio? É um bom negócio. É um excelente negócio. Se ele for sozinho, tiver ele e a mulher só como sócio de uma franqueadora dessa, ele vai botar 500 mil reais todo mês limpo no bolso. Não transforma a sua vida definitivamente. Mas é um excelente salário que muitos executivos não performam isso. Não perfazem isso por mês, jamais. Né? E para fechar essa tese também, sob uma ótica de um franqueado, eu sempre falo que ele precisa primeiro também fazer as contas de quanto ele precisa para manter o orçamento dele. 30 mil por mês você vive bem? 50 mil por mês você vive bem? 70 mil por mês é o que você precisa para manter um padrão de escola legal? Blá, blá. Isso é o que calibra qual é a franquia que você vai comprar. Mais investimento, mais retorno do investimento. E se eu tenho um negócio que faz 50 mil por mês... Essa conta aí ninguém faz. Pois é. Que é o quanto você precisa e o retorno. Claro. Aí o cara acaba confundindo o quanto ele retira como o rendimento da franquia. E aí não corre o dinheiro. Claro. E o tempo corrói o dinheiro. E aí, muito pior do que isso, o padrão de vida dele vai subindo a cada 5 anos. E aí ele não tinha casa na praia, ele comprou a casa na praia. Ele não fazia 2, 3 viagens internacionais, agora ele está fazendo 2 viagens internacionais com a família. E o custo dele está aumentando. E ele esquece que ele precisaria aumentar o número de franquias no portfólio dele, seja da mesma marca, seja de uma outra marca, mas ter um multifranqueado. Porque se ele tiver 5 unidades operando, com 50 mil reais de lucro cada unidade em média, ele tem 250 mil por mês. De novo, ele vai poder manter o padrão de vida excepcional. Bom, quer crescer mais? Tá bom. Compra mais 5 unidades. Passa a ter 10 unidades.
Mas a pergunta antes de comprar 5 e depois mais 5, você tem capacidade de gestão para isso? Você está preparado para liderar times e viver com os problemas que 10 unidades vão trazer todo dia? Consumidor reclamando, consumidor pedindo para fazer o serviço de novo porque não ficou legal. Você tem que estar presente nisso, mantendo NPS de satisfação lá em cima do cliente, para que você tenha venda recorrente, para que você tenha indicação de novos clientes. Isso é uma coisa integrada, né? E hoje eu falo muito. O franqueado quer comprar a 4ª unidade. Eu falei, pera, checa aí. Franqueador, meu sócio, né? Franqueador, como é que tá? Ele paga em dia? Como é que tá o NPS das 4 unidades que ele tem antes de vender a 5ª para ele? Ele tá dando conta? Como é que tá ele cresceu nesses últimos 2, 3 anos ou ele tá decrescendo? Tá estabilizado? Ou seja, ele compra pela capacidade de execução, não pela ambição. É isso. E a gente... Ele vende. Nós fazemos hoje... Compra, né? Eu faço hoje uma não venda. A gente faz nós somos contra ele comprar no primeiro momento, que é para ele prove, primeiro, que ele está performando bem as demais, que ele tem capacidade de gestão e de liderar um time a mais, porque a cada unidade que você abre é um modelo de operação totalmente diferente, que você vai ter que aprender a gerir à distância, vai ter que aprender a cobrar metas à distância, vai ter que fazer uma reunião online com a equipe todo dia, 8 da manhã, outra 8h30, outra 9, para poder falar como é que foi ontem, o que está faltando. Ele tem que estar vivo na atividade. É diferente da primeira lojinha. Cara, sabe o que é engraçado? No final de semana eu recebi um grande amigo na minha casa e a gente estava conversando, passou sábado conversando sobre isso, né? E aí eu estava falando exatamente isso com ele. Falei, cara, você tá numa parada, tu tá com quase 40 anos. E você tá numa parada, e o que você tá fazendo? Você não tá juntando dinheiro. Porque tu tá ganhando dinheiro, só que tua cabeça tem sempre ideia. Tem sempre projeto. Então você tá trocando escritório, aumentando o time, aumentando, e você não tá com disciplina financeira. E uma pessoa igual você sempre vai ter a ideia, sempre vai ter um projeto. E aí o que aconteceu? Ele tá passando por um problema agora. O que aconteceu? Tá tendo que vender o que não quer. Por quê? Tá sem caixa, não preparou aquela parada ali, aí já começa a bater na cabeça por causa de, tá preocupado com a família, com os colégios das crianças, com a casa que mora. Então, eu tava falando isso com ele, porque ele tava me mostrando o plano dele e uma porrada de coisa só, vamos. Eu falei, e o custo, cara, tu não sabe o poder do dinheiro no banco. Reinvestimento maior, todo dia queimando caixa com novas ideias, dá errado, joga fora, não faz conta de tanta inovação. A inovação é importante, mas ela precisa ser cuidadosa, criteriosa, planejada, né? Eu gosto mais do franqueado criativo ou eu gosto mais do franqueado disciplinado? Disciplinado. Se for para você ficar tentando reinventar um negócio que já está testado, manualizado, comprovado, você precisa de execução. E aí o cara chega lá e fica tentando ser melhor que o franqueador que faz 10 anos que está operando. Mas eu falei isso outro dia numa palestra. Falei, cara, num painel. Falei, tem horas que você precisa de comprometimento, não é de esperança. Você precisa pagar pro cara ter comprometimento. Você não precisa que o cara tenha esperança que se ele vender, ele vai ganhar. E quantos você acha que 6 meses depois, 1 ano depois de bater a cabeça, quase quebrar a franquia, ele volta e fala, se eu tivesse seguido os manuais da franqueadora, eu não teria perdido tanto dinheiro ou perdido o tempo que eu perdi na minha vida. Porque ele sempre quer se achar, eu não estou dizendo que é a maioria, tem uma minoria que quer se achar melhor do que o franqueador. E ele esquece que isso foi uma jornada para chegar ali. Principalmente os franqueadores maduros, com 10 anos, com 15 anos de história, né? Então, se tem uma recomendação que eu digo, se você quer se dar bem na sua franquia, siga os manuais e toda a recomendação do seu franqueador. E se você não está feliz para fechar esse tema aqui da franquia, não dá tiro no pé, cara. Mas e se quem está assistindo a gente é franqueador? O que você recomenda para esse cara? No one-on-one, o cara tá tendo uma reunião de feedback com o Semenzato. Quais são as suas diretrizes para um franqueador, para ele não para ele não dar mole com o franqueado dele? Não, eu acho que tem que ter uma relação coesa, uma reação justa, né? O que você oferece para o franqueado tem que valer o desejo dele continuar com a sua marca. Você tem que fazer um treinamento
para a equipe de vendas dele, você tem que inovar em produtos, você tem que estar à frente do seu franqueado. Não quer dizer que você não vai ouvir o franqueado. Para isso eu falei agora há pouco dos comitês, o franqueado é muito importante. As melhores inovações que ocorrem nas marcas vêm do comitê de franqueados, mas vem para a franqueadora, ela processa isso, empacota e devolve sistematizado para a rede. Não é cada um fazendo seu mundo. Isso não é uma rede de franquia, em que cada um cria e inventa seu jeito. Isso não é uma rede de franquia. E ela, mais dia, menos dia, vai acabar. Então, o importante é o franqueador manter uma unicidade com os franqueados, ouvindo suas reclamações, ouvindo suas dores e construindo o futuro junto com a rede, junto com os franqueados. Esse é o jogo. Jogo aberto. Cara, temos uma dor aqui e para chegar aqui nós precisamos fazer isso, isso, isso. Vamos fazer juntos. Vamos construir essa jornada juntos. E aí o franqueador tem que liderar esse processo. Não dá para ele, primeiro, ser top-down de cima para baixo, também não dá para uma rede querer achar que ela faz o que ela quer. Isso eu chamo de jogo de cintura. O franqueador precisa gostar de franqueados, ele precisa gostar de rede, ele precisa ouvir, ele precisa visitar a rede, ele precisa visitar o Brasil, ele precisa sentir lá o chão da fábrica. Por isso ter algumas unidades próprias ajuda, porque aí ele tem um termômetro das mesmas dores que um franqueado sofre lá, ele tem unidade própria para sentir também, né? Eu não gosto de ter a maioria própria, eu gosto de ter a maioria franquia, mas algumas unidades próprias é importante para você poder sentir o termômetro, né, lá da ponta. Vamos para a reta final, por causa até do horário também. Já batemos 1 hora de podcast. Queria falar rapidamente aqui, 5 minutinhos, um pouco de mentalidade e riqueza. Assim, eu acho que você é um cara, como eu falei no início do podcast, né, muito construtor, realizador. Uhum. Então, eu acompanho o que é público e você é um cara que gosta de boas casas, é um cara que tem avião, é um cara que gosta de bons carros, é um cara que gosta de relógio, é um cara que gosta de curte vinho. Você não é aquele cara acumulador, você é o cara que curte o seu sucesso, que tangibiliza, que realiza. E a gente, antes do podcast, estava falando como isso mudou na tua cabeça ao longo da idade. Sim. Né? Qual foi a tua primeira realização? Você acha que quando o cara que tá... Porque assim, o G4 hoje, ele é o lugar, ele é a plataforma que esse empresário que tá ganhando dinheiro frequenta. Então o cara tá exatamente nesse momento de comprar a casa maior, de comprar a casa de praia, de comprar a casa de campo, de realizar um sonho do carro. Então as confrarias do G4 hoje, das comunidades, né, são mais de 1.000 membros, são aquecidíssimas, né? De carro, de relógio. Eu queria te perguntar um pouquinho pra gente tentar aprender um pouquinho. Cara, como é que foi essa dinâmica na tua vida? Primeiro tu fez aquele caixa, primeiro tu falou, não, antes de ter as coisas eu quero ter dinheiro. Porra, o quanto pra você manter liquidez é importante na estratégia. O quanto você é um cara de apostar fora do teu core. Você tem cripto, você... Queria olhar pra esse outro lado do Semenzato, assim, Legal. O Semenzato empresário agora. Como é que você administra esse sucesso todo financeiro? Então, eu acho assim, primeiro, eu não sou crítico e não, eu vou chamar de, eu não julgo, eu não tenho preconceitos com quem está começando a adquirir riqueza, está começando a fazer sucesso, quando ele precisa mostrar através de fatos concretos a compra de um carro novo, a primeira Ferrari, ele precisa mostrar, né, vamos falar, a grande viagem que ele está fazendo, o jato que ele comprou. Eu acho que tudo isso fez parte da trajetória e faz parte da trajetória principalmente de quem vem do negativo, do zero, do menos alguma coisa. E eu não tenho vergonha de falar que em algum momento da minha trajetória, ali pelos seus 3, 4, 5 anos da minha primeira jornada empreendedora, eu estacionei uma BMW que devia ser do ano na porta de um escritório de contabilidade para que todo o estacionamento dos carros iam ficar travados, e eu levei a chave de propósito, porque eu queria provocar dentro daquele escritório
que era o Semenzato que estava com aquela BMW 740 Li, os cambal, sei lá que diabo que era aquele carro. E aí, o que eu queria provocar na minha cabeça? Uma confiança que eu não tinha naturalmente até então, porque eu não era um empreendedor, um empresário consagrado, que já estava com seu nome escrito na história por ter feito mais de 10 empresas, número 1 no Brasil, escalando, barará, ter 5 mil franquias, faturar 10 bi, barará, barará. Era um momento que eu precisava, de alguma forma, provar que eu era uma pessoa de credibilidade, confiança. Então, em que pese que isso tudo aconteceu comigo, eu não recomendo que assim seja nos dias de hoje. Porque houve uma mudança muito grande de valor entre o mundo offline do Semenzato de 35 anos atrás para o mundo online de hoje. Né? O jovem, principalmente, e aí nós estamos falando dos 30 menos, eles estão valorizando muito menos essa coisa de ter, de comprar, de bens. Ele troca isso certamente por uma carreira, por uma história empreendedora que muda a vida das pessoas. Ele troca isso fácil por propósito. Então, em que pese que isso seja verdade absoluta, eu vivi isso. Eu precisava contar. Eu não faria um podcast desse aqui se eu não estivesse aqui contando uma nova aquisição, entendeu? Que foi feita ontem, semana passada. E aí a vida vai te mostrando que cada vez mais, menos é mais, que as pessoas vão te medir pelo sucesso que você faz, pelo balanço contábil de transformações de vidas que você faz, e isso vai reverberando. Em que pese que a riqueza, que as aquisições, que as posses virão naturalmente. E isso tem muito mérito nisso, porque olhar para minha família, quando eu morava na periferia de Lins, numa comunidade, e só podia comer carne uma vez por semana, e era carne de terceira, e era uma carne que eu comprava do bucheiro que passava na porta de casa com um cavalo. Vocês não vão lembrar, mas era um baúzinho atrás que o bucheiro com uma buzininha na mão, pom, 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 e era uma vez por semana que a minha mãe conseguia comprar carne pra gente comer em casa. Aqui eu não vou falar de frutas, eu não vou falar de uma alimentação saudável, não vou falar de nada disso. Tô falando, cara, que era uma coisa assim, comer uma proteína uma vez por semana. Macarronada com frango só acontecia no domingo, e no domingo tinha uma tubaína, que era aberta nos domingos na macarronada com frango para a família. Era uma celebração no domingo ter uma tubaína. E era assim, dividido a conta-gotas, não era uma coisa à vontade. Então, eu vivi tudo isso. Quando eu começo a ganhar dinheiro, quando eu começo a ter posse, tal, tudo que eu quis, melhorar a vida da minha família, transformar a vida dos meus pais. Sabe qual foi o meu primeiro sonho de consumo? A realização que eu fiz? Construir uma casa em Lins do jeito que meu pai sonhava e minha mãe sonhava. E por sorte eu consegui entregar essa casa para eles em 2002. Eles viveram 1 ano e meio nessa casa linda, maravilhosa, que era um sobrado e que tivesse uma banheira de hidromassagem no quarto, na suíte do meu pai, porque meu pai era pedreiro e ele construía casa para os ricos da cidade, e ele falava a vida inteira que o grande sonho da vida dele era conseguir construir para ele uma casa que ele pudesse ter uma suíte com uma hidromassagem no quarto, que ele fazia para as famílias, ele construía. Então, a minha primeira coisa que eu fui realizar foi o sonho dos meus pais. Eles viveram 1 ano e meio naquela casa e, por uma fatalidade, a gente falou há pouco, aí eles foram embora. Então, imagina se eu não tivesse priorizado e colocado ordem nessas coisas. Depois, a família que está no seu entorno, minha irmã, né? Minha família toda, a família da minha esposa, de você poder estar dando essa condição das pessoas que querem, que podem continuar crescendo. Então eu fui me premiando, sim, porque cada contrato de franquia que eu assinava, eu me dava uma caneta Montblanc, por exemplo, proporcional, assinava um contrato hipotético de 50 mil, comprava uma caneta Montblanc de 1.500, 2.000, sei lá,
alguma proporção aqui, mas eu me premiava. Pô, caneta pra cacete também hoje em dia. Tem um bocadinho de caneta Mó lá. museu de Mont Blanc do mundo. Tem um bocadinho de caneta lá, assim, continuo gostando. Você vai falar assim, É uma parede inteira. aí depois você vai... Aí vai o relógio. Então, quando não era uma caneta, um reloginho, daí começa lá com o Tissot, começa lá com o Mont Blanc, e vai crescendo. Então, na medida que você vai conquistando, você vai se premiando. Aí me dei o prêmio de comprar meu primeiro jato, depois me dei o prêmio de construir minha casa lá em São José do Rio Preto, que recentemente, há uns 4 anos, vendi para o Zé Neto, da dupla Zé Neto e Cristiano, porque comecei a ir para Rio Preto uma vez por ano. Falei, bom, não faz sentido ter uma casa daquele tamanho, uma adega daquele tamanho, e aí vendi essa casa. Então, aí o apartamento nos Estados Unidos. Então, você vai adquirindo essas coisas e você vai percebendo e vai chegando um momento que você já tem tudo o que você precisa. E aí você entra numa equação que é: o meu desejo, o meu sonho hoje é comprar novas marcas e novos negócios. Então eu tenho anunciado, em média, 2, 3 novos negócios que eu compro por ano. Hoje eu tenho 15 marcas investidas. Tem limite para isso? Não. Eu posso chegar a 30 marcas, posso chegar a 50 marcas. Então, esse legado hoje já está sendo transferido para os meus filhos. Isso que deve ser muito foda. Não, e o Bruno tem tesão por isso. O sonho grande do Bruno não é trocar o carro. O sonho grande do Bruno não é comprar o Gulfstream 550 para voar o mundo. O sonho grande do Bruno é comprar mais empresas, é crescer o portfólio de empresas. Então, fui muito abençoado por Deus nesse sentido, porque meus filhos, de fato, foram para esse lado. Você e sua esposa, né? Maravilhoso. Com certeza foram grandes pais e bons exemplos. Exato. E isso, para mim, é transferência de legado, porque daqui a 10, 20 anos, talvez 20 anos, eu não esteja mais aqui, né? Mas eles estarão dando continuidade nesse legado para continuar essa história de geração em geração. Né? Vai estar na Terça da Serra. E qual é? Vou estar na Terça da Serra, boa. Você vai ser embaixador da sua própria empresa. Mas você imagina eu lá, comandando. Influenciador, fazendo stories. Galera, olha isso aqui, ó. Construí pra mim. Não, essa foi boa. Não, mas pode fazer esse anúncio. Vou escolher a melhor unidade do Terça da Serra, né? Fiquei de olhos aí, franqueados. Fiquei de olho. Quem será o franqueado que receberá o Zimezado? Cara, pra gente encerrar, até por conta da tua agenda, Zimezado, um bate-bola rápido aqui, tá? Papum. Fracasso ensina mais que sucesso? Eu acho que o erro ensina mais que o sucesso, né? Porque o fracasso... Eu, por exemplo, nunca experimentei o fracasso. Então, em que pese parecer um pouco... Errar não é fracassar. Eu acho que fracassar é quando você perde o jogo. E tá tudo certo. Pode ocorrer também numa jornada. Né? Errou, quebrou e teria que começar de novo em outro setor. Eu consegui corrigir a rota mesmo com um erro grave, né? Que quase sucumbi. Mas eu, aos 45 do segundo tempo, eu consegui fazer o meu negócio virar franquia e nunca mais eu errei, eu falhei. Então eu tenho tentado, obviamente, ser disciplinado para não acontecer de novo. Você prefere um funcionário muito bom? Você é do tipo de empresário que remunera melhor o funcionário ou que transforma ele em sócio? Transforma em sócio. Dinheiro é liberdade ou é um vício? Eu acho que é liberdade. Ser copiado é um elogio ou ameaça? 100% elogio. Sempre gostei de fazer poeira. Comer poeira é a pior coisa que existe. Essa aqui só você pode responder da mesa. Mais difícil, ganhar o primeiro milhão ou manter o primeiro bilhão? Manter o primeiro bilhão. Principalmente quando você tem as intempéries de mercado. Você depende do governo, você depende da economia, você depende da economia global. E ora você está com 2 bi e meio, hipoteticamente, com as suas ações supervalorizadas das companhias, e de repente o valuation das empresas passa a valer 4 vezes, 5 vezes EBITDA. E aí você cai de 2 para 1. E você oscila. E você tem que aprender a lidar com isso. Diferentemente de você falar, quero vender todas as minhas companhias e vou viver de renda. Tá bom, você vai ter 1 bi para sempre, corrigido pela inflação ou algo do gênero.
O nosso jogo hoje você está lá em cima, amanhã você pode estar aqui embaixo e vai depender de mercado. A ação está machucada na bolsa. E as ações das empresas capital fechado também estão machucadas. Todas né? estão. É isso. Você prefere perder dinheiro ou perder tempo? Eu acho que perder dinheiro e realizar logo e tira da frente. A palavra que você mais repete dentro da SMZTO. Confiança. Eu acho que onde há confiança, você tem tudo o resto. Qual foi a decisão mais corajosa que você tomou na tua carreira? Apostar tudo ou nada numa campanha de marketing que virou a chave da minha primeira empresa. E foi tudo ou nada. Esse corte aí já foi. Isso aí, porra. Nota aí. Você investiria em você em 2020 com 23 anos? 100%. E o que ainda te dá frio na barriga? Frio na barriga. Cara, sinceramente, começar uma empresa do zero, isso me dá frio na barriga. E isso eu só tenho feito no Shark Tank Brasil. Porque dentro da SMZTO eu estou proibido pelo meu conselho de família de começar um negócio do zero. Aí eu tenho que brincar no Shark Tank Brasil, porque lá eu posso investir em empresas, na física, claro, em empresas que certamente podem virar alguma coisa, podem não virar nada. Mas eu não sou o principal ator dessa história, porque para ter sucesso vai depender do sócio fundador. Então já é um terceiro fazendo, e não o Semenzato fazendo na primeira pessoa. E isso faz muita diferença. Uma coisa é você investir numa empresa, você mentorar, você dar ideia. Outra coisa é você estar lá e fazer da melhor forma possível e fazer como tem que ser feito. Se entregar, que é o que a gente chama. E aí eu posso dizer a você que a maioria é negligente, a maioria não se entrega. E acha que o sucesso vai vir automaticamente. Não vai. Bruno Nardon, episódiozaço. Falei no início, tá entregue. Semenzato, pra galera te seguir na rede social. Por favor, né, gente? Me segue lá, né? @JCSemenzato. Vai botar Semenzato lá, Já tem vai um. aparecer. Só tem um. Talvez tenha mais um na Itália. Eu sou italiano também, então tá tudo bem. Mas só tem um, Semenzato. @JCSemenzato. Vai ser um prazer. Eu estava zerado com os meus directs até as 10 da manhã. É provável que já tenha lá uns 100 para responder, mas de hoje para amanhã tá zerado. Então, se você quer uma relação assim, não me escreva textão, né? 2 linhas, objetiva. Eu vou fazer uma leitura dinâmica e se você errar nisso que eu tô dizendo, você vai receber só um coraçãozinho. Pum! Agora, se você tiver poder de síntese, a gente vai trocar figurinha. Pode ter certeza. Alguma dica você vai levar lá, tá bom? Então, tô esperando você lá, me segue lá. Instagram, JCSemenzato. Vai ser um prazer me conectar com você. E pra te seguir, Bruno Nardon? @Bruno.Nardon. @Alfredo Soares, mas não esquece também de seguir o canal, ativar o sininho, deixar seu comentário, compartilhar nos stories e seguir o G4 Podcast. Tamo junto, mais um Extremos entregue e bora vender. Valeu! Tchau, valeu!